Contar um testemunho para os irmãos aqui, que eu esqueci de contar, mas antes eu quero ler um versículo em 2 Crônicas, no capítulo 15, que o Senhor tem nos dado esses últimos dias, né? 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se buscar ele, ele deixará achar por vós. Deixará achar, porém se deixar, ele vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse sem a lei. Mas quando na sua angústia voltar ao Senhor, Deus de Israel, do quais buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Para que os que entravam, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque a nação contra a nação, cidade contra cidade se despedaçaram, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônicas 15. Vou ler de novo aqui. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscar ele, ele deixará achar. Porém, se deixar, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque a nação contra a nação, cidade contra a cidade, se despedaçavam, pois Deus conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, os irmãos sabem das guerras espirituais, nossa, nas ruas, não só minha, mas dos irmãos que acompanham, das irmãs que oram. Além de ter luta, tem bênção, irmão. Eu esqueci de testemunhar para os irmãos. Aquele guardinha que perseguia a gente no calçadão, tem vários vídeos dele aí, confrontando o irmão Edson, o Antônio, principalmente a mim. E umas semanas atrás ele se converteu a Cristo. Ele se rendeu aos pés do Senhor e ele veio conversar comigo. Ele pediu perdão pelas afrontas que ele fez contra a palavra de Deus. Ele veio pedir perdão porque ele estava no caminho errado. Ele não entendia porque ele estava fazendo aquilo e que Deus falou com ele fortemente. Eu lembro há 6 meses atrás ele desafiou o irmão Edson. E o irmão Edson vai lembrar disso. Ele falou pro irmão Edson assim que vamos ver qual Deus vai servir. Se é o Deus nosso ou se é o Deus dele. E o Edson falou para ele: o meu Deus nunca perdeu uma batalha e você vai se render a Cristo. E ele se rendeu a Cristo, irmão. Essas semanas atrás ele veio me procurar. E engraçado que quando eu contei pros irmãos, né, que prega na rua, que foram alvejados por ele, né, nas ruas, os irmãos ficou bem a pé atrás. Ah, irmão, foi igual quando Paulo se converteu, né? Será, irmão? E esses tempos, aí o pessoal que acompanha ali as pregações na rua ali, no calçadão, e veio falar: não, irmão, nós estávamos orando para que Deus abra o coração dele, abre as mentes dele para que ele se converta a Cristo. E nisso ele se converteu a Jesus, irmãos. Ele se converteu a Jesus e ele chegou em mim e falou: irmão, a partir de hoje você pode pregar livremente nesse calçadão, porque da minha parte eu não vou fazer mais nada. Porque eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Você pode pregar à vontade, você e os irmãos. Você pode fazer a obra do Senhor, porque eu estava errado. E hoje eu
acredito no verdadeiro evangelho, entendeu? Então, irmãos, o que eu estava lendo aqui é sobre isso. Israel ele estava afastado do Senhor. Israel ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Não havia sacerdote, não havia homens para pregar a palavra lá. E eles esteve muito tempo distante dos caminhos do Senhor. E Deus falou, o Espírito de Deus veio sobre Azarias e falou: se vocês buscarem a Deus de todo o coração, se vocês buscarem ao Senhor, voltar para a lei do Senhor, Deus deixará ser achado por vós. Deus deixará ser achado por vocês. Porque naquele tempo havia angústias, tribulações, porque o povo se afastou do Senhor. Às vezes, não encontramos paz porque não buscamos ao Senhor, não buscamos a Deus. Aí ele fala aqui: sede forte, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. Para você que prega o evangelho na rua, para você que prega a palavra de Deus, para você que busca ao Senhor e faz o trabalho evangelístico de um bom missionário, não desfaleça, não desanime, assim como esse testemunho que eu contei agora, desse guarda, que durante mais de um ano perseguia, maltratava, xingava, amaldiçoava, lançava maldição. Ele se rendeu a Cristo. Assim é as almas que estão nessas ruas, nesses tempos de angústia, nesses tempos de sofrimento. Irmãos, Jesus ele está às portas. Jesus ele está voltando, irmãos. Deus está levantando aqueles que pregam o evangelho na rua. Hoje eu recebi um vídeo de um irmão que estava pregando lá em Belo Horizonte, na frente da Lagoinha, pregando a verdade, pregando para que o povo se arrependa. Por quê? Porque é a última hora, irmão. As igrejas evangélicas se apostasou da fé. As igrejas evangélicas não pregam mais o verdadeiro evangelho. As igrejas hoje não confrontam o pecado, não confrontam a mentira. As igrejas elas não confrontam mais o erro. As igrejas elas não pregam mais contra a idolatria. As igrejas elas não pregam mais sobre o inferno. Qual é a última vez que você viu uma palavra sobre o inferno? Qual é a última vez que você viu uma palavra sobre o fim dos tempos? Qual a última vez que você viu uma palavra contra o homossexualismo, pregando contra o homossexualismo, alertando contra o pecado, alertando contra o juízo que está vindo de Deus, pregando contra a Aparecida? Então, irmãos, eu peço, irmão, para que vocês façam a obra do Senhor, façam a obra de Deus, entrega um panfleto, entrega uma palavra de salvação, entrega uma palavra de arrependimento. Diante de todas as ameaças que nós sofremos, de todas as afrontas, de tudo aquilo que as pessoas armam contra a gente, mas o trabalho não é em vão, irmãos. O trabalho não é em vão. Ele falou no versículo 6, 7, sede forte, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa, irmãos. A obra do Senhor tem uma recompensa. Eu não vou recompensar vocês. O irmão Edson não vai recompensar vocês. Pastor nenhum vai recompensar. Quem vai recompensar vocês são o Senhor. O Senhor vai recompensar cada um de vocês que investe no trabalho missionário, que investe na obra missionária. O Senhor vai recompensar naquele grande dia. Naquele grande dia, os talentos vão ser requeridos. Tem muitas pessoas que têm talentos de pregar na rua, tem pessoas que têm coragem de pregar na rua, mas tem alguma coisa que prende. O medo, não sei, tem até coragem, mas às vezes o medo impede. E as almas, irmãos, elas só são libertas através da verdade. As almas, elas só são libertas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira, ela não liberta. Eu fui escravo da mentira por muitos anos. Eu fui escravo do falso evangelho. Fui escravo de pastores. E acreditava, tudo que falava eu acreditava. Nunca li Bíblia direito, nem lia praticamente. Ficava intertido em outras atividades dentro desses templos. Entendeu? Festa gospel, isso e aquilo. E não entendi o que era evangelho. Até que Jesus abriu meus olhos em um ano e quase 2 anos atrás. Deus abriu meus olhos para a verdade do que não está sendo pregado dentro das igrejas. Cabe agora a gente, como verdadeira igreja, como uma igreja santa, verdadeira, resplandecer
como verdadeira luz desse mundo. Ser sal nessa terra, ser diferente. Eu sei que pregar o evangelho na rua não é fácil, irmãos. Não é fácil, a luta é muito grande, o peso espiritual é grande. Tem muitos pregadores, devido às lutas, caíram em erros, caíram em pecados, estão enganados, porque a luta lá fora é muito grande. A luta nas ruas é muito grande. Você está lidando contra principados de potestades. Em cada cidade tem um brasão da maçonaria na entrada. Em cada cidade tem uma estátua de escultura de Aparecida, de um Cristo morto na entrada. Todos os lugares que você vê tem uma imagem de escultura, tem um principado que atua ali naquela cidade. Cabe aos verdadeiros cristãos começarem a pregar a palavra, começarem a pregar o evangelho verdadeiro, combater o bom combate. A igreja não foi feita para passar a mão na cabeça. A igreja não foi feita para passar a mão na cabeça de pecado, de pecador. A igreja foi feita para combater o pecado. Abrir os olhos das pessoas para a verdade. Abrir os olhos da pessoa para o verdadeiro evangelho. Com a verdade. Pregando simplesmente a verdade. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui, irmãos, em Atos, bem interessante quando Deus chamou ele. Quando chamou o apóstolo Paulo, no versículo 26, capítulo 26, versículo 16. Paulo contando o testemunho dele, a respeito da conversão dele. Olha o que ele falou aqui. Quando ele testemunhou para o rei lá, para o imperador. Mas levanta-te, firma sobre os seus pés, porque isso te apareci, para constituir ministro e testemunho tanto das coisas que vistes, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando o povo dos gentios para as quais te envio, para abrir os olhos e converteres das trevas para a luz, dos poderes de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão dos pecados e a herança dos quais são santificados pela fé em mim. O apóstolo Paulo estava falando que Deus chamou ele para abrir os olhos das pessoas, converterem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e a herança dos que são santificados. O apóstolo Paulo foi chamado para abrir os olhos das pessoas, assim como nós fomos chamados. Nós fomos chamados para abrir os olhos das pessoas, das trevas para a luz. Olha, você vê como que é engraçado, estava de silêncio. Só foi começar a pregar a palavra, ligar o som alto na casa, começaram a ligar outro som ali. Você vê como o diabo incomoda. Livrares das potestades de Satanás para Deus, a fim de que receba remissão e herança pelos pecados e sejam santificados pela fé em mim. Foi isso que Paulo foi chamado para combater o bom combate. A respeito do guardinha, glória e honra ao Senhor, que eu creio que ali vai gerar muitas almas através da vida dele, através da família dele, de muitas almas que têm sido abençoadas com esse canal, irmãos. Não ganhamos R$1, irmãos. Não ganhamos R$1 do YouTube. Não ganhamos nenhuma ajuda de custo do YouTube. Tudo por amor, irmãos. A única coisa que você pode fazer para que as pessoas sejam abertas, compartilhar. Às vezes você não pode ir para a rua, mas você pode compartilhar as pregações com familiares, compartilhar pregações com as pessoas, para que elas possam ouvir o evangelho de verdade. Eu não vou ganhar nada, irmãos, porque o meu galardão é no céu. A minha recompensa, eu olho para o céu, tanto minha quanto dos irmãos, do irmão Edson, quanto da família dele, que trabalham arduamente, irmãos, a trabalhar. O irmão Edson, irmãos, ele sai às vezes do trabalho e vai encontrar em outra cidade, onde eu estou, para ajudar eu na pregação. Entendeu? O irmão Antônio, irmãos, o irmão Antônio, ele faz panfleto. Ele esses dias, esse tempo, ele fez um panfleto na impressora dele, falando sobre a volta de Jesus, sobre a idolatria. E ele vai pagar as contas na rua, fazer as coisas particulares dele, e ele carrega um pilha de panfleto. Para onde ele vai, irmãos? Ele está trabalhando, ele está panfletando. Ele está fazendo as coisas dele, ele está panfletando. Ele vai para a rua, ele panfleta, irmãos. Ele leva o panfleto. Ele fala que ele esquece o celular, mas não esquece os panfletos.
e leva para as pessoas pregando o evangelho, pregando que Jesus está voltando, pregando que idolatria é pecado e que parecida não vai salvar. E o Antônio, irmãos, e ele era católico, irmão, católico roxo, irmão, adorador de imagem e escultura, foi uma alma ganhada ali de muito esforço. Então, irmãos, levanta-se, levanta-se dos mortos, você que está parado na obra do Senhor, para que Cristo venha abrir seus olhos para a palavra dele, para que Cristo venha libertar as almas através da sua vida. Porque depois da morte, irmão, não adianta pregar evangelho mais, viu? Aquele rico que morreu e foi para o inferno, ele falou, me mande lá na casa dos meus pais, que eu tenho 5 irmãos. Já foi tarde. O tempo de ser missionário, o tempo de pregar o evangelho enquanto a vida nessa terra. Por isso que o Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé, já era. Ele já ia ser morto. O chamado dele tinha encerrado. E o apóstolo Paulo passou os bastão para os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos passou para essa geração seguinte. E chegou até nós. Chegou até nós, irmãos. Estamos diante de uma apostasia. Estamos diante de um espírito do erro violento, irmãos. A apostasia, ela não veio, ela já chegou. Ela já chegou, irmão. Festa junina gospel dentro das igrejas, show gospel, campanhas, pastoras no altar, o espírito do adultério dentro dessas igrejas. A política, irmãos. Irmão, eu vi a igreja da Lagoinha levando o Bolsonaro e as pessoas gritando mito. Mito lá dentro, irmão. Isso é apostasia, irmãos. Isso aí é apostasia, irmãos. As pessoas têm coragem de fazer a passeata para o Bolsonaro na rua, mas não têm coragem de fazer uma passeata para Jesus. Passeata não, pregar o evangelho nas ruas. Eles têm coragem de levantar a bandeira da política do que levantar a bandeira de Jesus, do evangelho, defesa do evangelho. Fomos constituídos para defender o evangelho. O apóstolo Paulo, ele não foi constituído para defender política, placa de igreja. O apóstolo Paulo foi em defesa do evangelho. Na onde o apóstolo Paulo entrava, ele apanhava. Foi dado como morto. Foi dado como morto. Mas ele combateu o bom combate. Atos 23 vai falar que os sacerdotes, os saduceus, aquele povo, aqueles líderes religiosos, eles jejuaram, irmãos, para matar Paulo. Jejuaram, eles falaram assim, não vamos comer nem beber enquanto não matar Paulo. Porque o evangelho incomoda, o verdadeiro evangelho incomoda. Esse evangelho água com açúcar aí, vai levar milhões para o inferno. Tem milhões de evangélicos no inferno. Milhões com autoajuda, com campanhas, Arca da Aliança dentro de igreja, que isso é a maior abominação. Deus falou em Jeremias 3,16, quando entrares não faça mais a Arca da Aliança, nem réplica, e nem lembres dela. Estão fazendo a Arca da Aliança, estão trazendo judaísmo para dentro da igreja, estão trazendo prostituições, fazendo aliança com a política, fazendo aliança com o diabo, e não fazendo aliança com Cristo. Agora compramos... Essa semana compramos 2.000 panfletos da Aparecida. Entregamos aqui na região 3.000. Agora compramos mais 2.000 panfletos para entregar contra a idolatria, para combater contra o pecado. Então, irmãos, se põe em pé. Se põe em pé, comece a pregar o evangelho. Porque naquele último dia, os primeiros cristãos vão se levantar e vão ter vergonha dessa nossa geração. Vão ter vergonha de gente, porque eles morreram defendendo esse evangelho. Eles morreram defendendo a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo sofreu, mas ele foi enviado para abrir os olhos das pessoas. O apóstolo Paulo não foi enviado para pregar ilusão, mas sim para pregar o evangelho para as pessoas. Entendeu? O irmão mandou aí, eu vou colocar o nome, o telefone do irmão Zé Roberto aí, que faz os panfletos. Irmão, tá R$60. O panfleto tá R$60. 1.000 panfletos da Aparecida. R$60. Irmãos, 1.000 panfletos, R$120. Você compra 2.000 panfletos, irmão. Uma pessoa não consegue entregar em umas 2 semanas, irmão. Então eu vou colocar o telefone do irmão Zé Roberto embaixo desse vídeo. E vocês entrem em contato com eles. Entre em contato com ele e peça. Nós entregamos também os panfletos dos gays. Ele tem um panfleto do inferno. Ele tem cartaz. Nós colamos vários cartazes aqui na cidade sobre o inferno, que o inferno é real. Nós vamos colar essa semana. Depois vamos fazer os vídeos. Nós estamos preparando.
Tem um panfleto da Aparecida, tem um panfleto contra os gays, nós entrega também dos gays e da Aparecida, que é o mais que nós entrega. Eu lembro na época que eu entreguei também fiz cartas contra o falso evangelho nas igrejas evangélicas, coloquei nas portas das igrejas, combatendo as heresias de campanha, heresia de pastoras, do segundo casamento. Coloquei várias cartas dirigidas ao pastor da igreja e gerei esse alvoroço aí, os pastores ficaram super irados. Então, irmão, faça uma obra, seja um semeador, semeie, amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês nessa noite, Deus abençoe sua família, busque a Deus, comece a fazer a obra, porque Jesus está voltando. Lembrando, vou deixar o telefone do Zé Roberto aqui. Peça, irmãos, sabe quantos panfletos ele vai fazer, irmãos? O Zé Roberto vai levar para Aparecida do Norte, ele mandou mensagem para mim, 50 mil panfletos para entregar na Aparecida do Norte, dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro tá chegando aí, é dia da festa dos idólatras. Dia festa da Aparecida, né? Dia 12 de outubro. Então, adquire, irmão, pelo menos 1000 panfletos para você entregar na tua cidade. Se você não tem coragem de enfrentar o católico frente a frente, pelo menos coloque na caixinha do correio. Pelo menos entregue, não precisa refutar ali. Com o tempo o Espírito Santo vai te guiando. Entregue na caixinha do correio. Se você sabe que tem um familiar católico, entregue. Irmão, muitos panfletos nós entregou, pessoas se converteram. Nós entrava nas missas. Nós entramos nas missas acho que uma vez. Entrou numa missa, eu, a Cláudia, a esposa do irmão Edson, e a filha dele entregando os panfletos da Aparecida na missa, e o padre descobriu, vixe, foi uma confusão, mas foi entregue. Amém? Vou deixar o telefone do irmão embaixo. Adquire, irmãos. Adquire os panfletos. Ajude, seja um missionário. Seja um missionário, faça uma obra do Senhor para que o Senhor se agrade. Busque a Deus em primeiro lugar, esqueça os problemas, que Deus ele vai mandar o maná do céu na sua vida, na tua família. Vou fazer esse vídeo para fortalecer os irmãos e para fazer a obra missionária. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.